Olá! Hoje nós vamos falar de duas doenças, patologias oftálmicas. Vamos falar sobre ceratocone e também sobre a retinopatia diabética. Vocês vão ver a incidência de retinopatia diabética, infelizmente, vem aumentando muito. Por quê? Porque o excesso de açúcar, né, que é a diabetes, circulando aí pelos nossos vasos sanguíneos, lesam os vasos. Como a retina, que vocês vão entender direitinho aqui com o Dr. Hernani, ela é vascularizada com o tempo. Se não se controla a doença, o diabetes, há uma lesão desses vasos, ocasionando a retinopatia diabética, com dificuldade de visão e uma série de problemas. Infelizmente, o número de pessoas que muitas vezes apresentam a diabetes não sabem que tem um nível de glicose alterado. Um percentual bastante importante, muitas vezes, quando vai fazer um exame de fundo de olho, já tem a retinopatia e não sabia que era diabético. Pode acontecer. Por isso, é muito importante os exames preventivos. A prevenção é o melhor tratamento. Vamos falar também de ceratocone, né, que é uma deformidade da córnea, né, importantíssimo para que nós possamos estar enxergando. A córnea tem que ser transparente. No ceratocone existe uma deformidade dessa córnea. Tem uma tendência hereditária, uma tendência genética para apresentar essa doença. Normalmente ocorre em pessoas atópicas ou alérgicas, que tem muito prurido, muita coceira no olho, né? Então isso é hereditário também, a alergia, principalmente aquelas crianças que começam a coçar muito os olhos. Isso na idade mais avançada pode apresentar uma alteração, uma formação em cone da nossa córnea, que normalmente ela é mais, vamos dizer assim, ovalada. Tudo isso o Dr. Hernani vai explicar para vocês hoje aqui no programa. Por isso, convido vocês a não saírem da sala, fiquem sentadinhos aí, aguardando. Nós vamos para um intervalo muito rápido e já voltamos aqui para falar dessas duas patologias que podem ocasionar problemas seríssimos de visão se não tratados corretamente e precocemente. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e, como eu havia prometido, hoje nós vamos falar de mais uma patologia, mais uma doença oftálmica. E tenho o prazer de receber aqui novamente no programa, esteve há pouco tempo conosco aqui, o Dr. Hernani, que é oftalmologista. E vamos falar de ceratocone, né? E se houver um tempo, nós vamos falar um pouquinho também sobre a retinopatia diabética. Obrigada, Hernani, viu, pelo seu carinho mais uma vez, de deixar aí dos seus afazeres e vir aqui conversar com as pessoas e essas informações que fazem diferença na vida das pessoas, com certeza. Eu que agradeço. Como da outra vez, eu achei interessante as pessoas falando: nossa, eu não sabia que o olho não enxerga. Quem enxerga é o cérebro, né? Então eu queria que você, antes da gente entrar propriamente na doença ceratocone, você explicasse novamente a formação, as estruturas que formam o nosso olho, porque o pessoal achou bastante interessante. Eu acho que é legal dar uma recapitulada. Para quem já assistiu o programa, quem não assistiu vai aprender hoje, né? Você trouxe aí teu olhinho, né? Mais uma vez, obrigado pela presença, doutora Regina, pela confiança e pela repercussão vinda das outras palestras aí. Bom, o que eu tinha dito é que o nosso olho, ele é um órgão responsável de captar a imagem e, através do nervo do olho, transmitir para o cérebro. Então, igual numa câmera, ela tem a imagem que você captar, tem a lente, você tem atrás o filme, onde é processado aquela imagem. No nosso olho é a mesma coisa.
Nós temos a parte da frente, que é a córnea. Certo. Por lado de dentro, imagina o olho, eu vou fazer um corte dele, igual vai cortar uma laranja, nós vamos ver a parte de dentro. Nós temos a parte colorida, que fica dentro do olho, a nossa íris. Geneticamente ele é definido pelo número de pigmentos que a gente tem, que vai dar a cor dos nossos olhos. Atrás da íris nós temos o cristalino, que é onde se forma a catarata. E atrás dela, que reveste todo o nosso olho, tem a retina. Certo. As fibras da retina se convergem para o nervo do olho, que é onde a imagem vai até o cérebro, que fica atrás da nossa cabeça, e vai ser processada a imagem que a gente enxerga. Tá. Então, para a gente enxergar, os meios todos têm que estar livres. A nossa córnea, que passa na menina dos olhos, que nada mais é uma área da nossa pupila, que é a área da nossa íris, que não tem nada, não tem pigmentos, né? A luz atravessa aquela imagem. Na verdade, a pupila é tipo, vamos pensar, só para as pessoas entenderem, tipo um buraquinho, né? É um buraco, não sei Exato. se dá para ver por aí, é um buraco que tem em volta da nossa íris. Certo. Quer ver? Em volta não, no meio da nossa íris. Atrás tem um cristalino, ele também tem que ser transparente para a imagem chegar na nossa retina e ser levado através do nervo do olho até o nosso cérebro. Hernani, como você, a outra vez nós fizemos sobre catarata, né? O cristalino é que ocorre o problema, que você tem que retirar esse cristalino e colocar uma lente, vamos dizer, artificial, vamos dizer assim, Isso. na cirurgia de catarata. Só para relembrar, né? Que o doutor Hernani está explicando aqui do cristalino. O cristalino é que fica opaco mesmo quando há catarata e as pessoas não conseguem enxergar. É como ele falou, né? Exatamente. Tem que estar tudo transparente para a luz passar, né? Exatamente. E, na verdade, a gente enxerga invertido, é isso? Isso. A A imagem imagem ela enxerga na nossa retina invertida e quando vai para o cérebro ela é processada da forma como a gente vê. A gente vê, exatamente. Então é uma coisa assim maravilhosa, né? Divino isso daí, né? Grosseiramente falando, né? É, um sim. mecanismo extremamente complexo, mas grosseiramente falando. Não, isso, mas é só para as pessoas entenderem que é assim, Isso. né? E lembrando que todos os meios têm que estar transparentes. Se eu tiver um problema na córnea, até na íris, ou no cristalino, que é onde se forma a catarata atrás, e dentro do nosso olho tem uma gelatina. Essa gelatina também tem que ser transparente. Para chegar a imagem até a retina, para ser processada no nosso cérebro, todos os meios estando transparentes, a gente consegue enxergar bem. Bem, então vamos lá. Então hoje o assunto é ceratocone, eu já quero te perguntar, claro, de início, o que, afinal de contas, que doença é essa aí? Que eu não sei se as pessoas estão falando muito nisso ou se a incidência mesmo de ceratocone é uma incidência alta. Não sei o que acontece. Tem um amigo que está com ceratocone, o outro está com ceratocone, não sei quem fez cirurgia. O que é o que está acontecendo, Hernani? Bom, ceratocone na verdade é uma doença ectásica da córnea. Toda doença ectásica da córnea é quando a nossa córnea, que é essa lente que fica primeiro na frente do nosso olho, se a gente olhar de frente para as pessoas, a gente não consegue ver. Mas se você olhar de lado, você consegue ver uma membrana transparente. Isso é a nossa córnea. E nada mais é do que isso aqui. Eu vou tirá-la, né? Ela fica colada na parte branca do nosso olho. Eu vou tirá-la e essa lente, que é a ectasia, quer dizer, o nosso olho normal ele não é redondo, ele é ovalado. Ovalado. E a ectasia é uma deformidade nessa córnea, ela deixa de ser ovalada, a nossa córnea. Ela, ao invés de ser oval, ela pode formar, no caso, o ceratocone, formar um bico, um cone. Um cone. O que eu falo para as pessoas, às vezes quando você olha para um vidro, se ele for totalmente transparente e tiver certinho o vidro, você consegue ver através dele. Se esse vidro ele está com imperfeição, você vê, mas vê a imagem com imperfeição do outro lado. Certo. É mais ou menos assim. Tá. Entendeu? E o ceratocone, ele tem uma predisposição genética, porque é uma fragilidade da nossa córnea,
associado ao coçador crônico. Por isso, quando a criança tem que evitar ao máximo de coçar os olhos, principalmente criança, que ela está em fase de formação do olho, aquela pessoa que já tem a predisposição genética para o ceratocone, para uma doença ectásica, e essa pessoa começar a coçar os olhos, ao longo dos anos, essa ectasia ela vai aflorar, quer dizer, ela vai aparecer, que é o caso mais frequente, é o ceratocone. Tá. E o ceratocone, realmente, a incidência tem aumentado bastante. Por conta de processo alérgico, você Por acha? conta de, principalmente, tem que ter um fator genético, processos alérgicos, né, que a pessoa alérgica, de um modo geral, ela é coçadora do olho crônico, isso assim tem como aumentado. coça o nariz, né? Rinite, né? São fatores associados, rinite, bronquite, a sinusite. Marcha atópica, né? Os atópicos, É. mais ainda, e com a tecnologia ela tem evoluído e a gente tem, como a maioria das doenças, a gente tem conseguido dar o diagnóstico precoce e tem diagnosticado mais essas pessoas, não deixado passar em branco, porque às vezes assim, o paciente chega com 50 anos, hoje eu avalio esse paciente, que ele já passou há muitos anos, e eu descobri agora que ele tem o ceratocone. Ele não desenvolveu esse ceratocone agora. Ele já então tinha, é lento, desenvolve lentamente? Ele depende, alguns casos desenvolve bem rápido. Tá. Só que ele já tinha o ceratocone, só que não foi descoberto antes. Entendi. Então, a incidência tem aumentado pelas atopias. Certo. E porque as tecnologias têm nos favorecido a realmente Fazer o diagnosticar diagnóstico dessas doenças. Tá. Então não é que aumentou, é que realmente faz-se mais diagnóstico. Sim, né? também. Bom, eu iria te perguntar agora o que causa, né? Você já respondeu, mas não é só alergia não, né? Não. Existe alguma outra causa do ceratocone? É uma fragilidade da córnea. Tá. Uma Porque fragilidade da nasceu... córnea. Tem a predisposição genética de ser uma córnea mais fina e ter essa fragilidade e ela ter o formato dela não ovalado, mas apiculado. Apiculado. Isso. E isso, é claro, se tem uma deformidade, atrapalha a visão, né? Bastante. Não é isso? Bastante. Existe algum distúrbio de refração, né? Tipo, só para as pessoas entenderem, distúrbio de refração é que fala miopia, astigmatismo, hipermetropia. Existe algum tipo de distúrbio de refração que provoca o ceratocone ou não? Nenhum distúrbio provoca o ceratocone. Mas o ceratocone é um problema da córnea que vai dar na grande... Assim, nós temos os distúrbios de refração que são miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Certo. Né? Esses são as aberrações de baixa ordem. Tem os de alta ordem que são vários. Tá. Mas os distúrbios de refração mais frequentes são esses. Só para elucidar um pouco, a miopia, a imagem se forma antes da retina, a hipermetropia depois, e o astigmatismo, quando a luz passa por todos esses meios, ela vai formar, vamos falar assim grosseiramente, uma bagunça na área da retina. Alguns pontos se formam antes, outros depois. Isso se deve à deformidade da córnea. Então, ceratocone sem astigmatismo é praticamente impossível. Sim. Então, o distúrbio de refração mais comum é o astigmatismo. Tá. É pertinente essa pergunta, porque todas as pessoas que têm um astigmatismo um pouco mais alto, a gente já faz isso de rotina no consultório, mas astigmatismo alto é igual a investigação de ectasia. Certo. Por isso é importante sua pergunta, porque todos esses... quem tem astigmatismo, que a ceratocone leva a um alto astigmatismo ou associado a uma hipermetropia ou associado a uma miopia. Tá. A grande maioria das vezes é associado a uma miopia, porque o olho ele abaula e chega um pouquinho para frente. Quando então, você faz esse processo de chegar para frente, ele miopiza o olho. Tá. Daí, e associado ao astigmatismo. A miopia, né, só para as pessoas esclarecer, é a dificuldade de enxergar de longe. E a hipermetropia é uma dificuldade de enxergar de perto. Tanto longe também. Longe tanto também? perto quanto longe. A miopia é só longe. Só dependendo do grau. Dependendo do grau. Dependendo do grau, até perto fica bem difícil. Né? Bem,
Então a consequência dessa doença é uma visão ruim, né? Visão ruim. Provoca alguma dor? Esse tipo, o ceratocone, ele dói assim, incomoda, arde, incomoda na luz, por exemplo? O ceratocone depende das fases. Ele tem o ceratocone dito frustro, que ele ainda não aflorou. Grau 1, grau 2, grau 3 e avançado. Tá. Quanto mais alto avançar o grau do ceratocone, é um olho, entenda-se, mais fino e com a curvatura cada vez maior. Certo. Nos casos avançados, ele pode romper, porque está muito fino essa primeira camada, romper a primeira camada e causa muita dor. E a visão abaixa muito, mas tem que estar no caso extremamente avançado. E normalmente esses olhos são olhos mais fragilizados, porque a grande maioria da incidência é paciente alérgico ou paciente que coça muito os olhos. Então já é um olho mais traumatizado, inflamado, né? Um olho mais doloroso. A claridade irrita um pouco mais, né? Então é outra dica. Tem ceratocone, tem astigmatismo, tem dificuldade na claridade, olho irritado e coça muito os olhos, pode procurar que pode, já está num grau lá de... Já pode procurar que já tem uma pulguinha atrás da orelha. Bom, e é claro, o diagnóstico é feito, claro, com todos os exames oftalmológicos, no consultório, que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas então, eu queria que você me falasse para as pessoas, Hernani, qual é o sinal de alerta, assim, para as pessoas falar, olha, pode ser que eu esteja com ceratocone, assim, algo para poder fazer o diagnóstico mais precoce, por exemplo? Existe um sinal, assim, que você fala, ó, gente, tome atenção, é tudo isso que você falou agora há pouco aí. O que eu comentei é o mais importante. Tá. Lógico que o diagnóstico, como você falou, tem que fazer uma consulta, tem uns exames específicos para a gente. Hoje em dia nós temos à disposição da tomografia da córnea, que nos tem ajudado muito, não só no diagnóstico, como no acompanhamento do ceratocone. O mais importante, coçador crônico dos olhos, né, e com dificuldade para enxergar. Então é um sinal de alerta para fazer uma avaliação médica oftalmológica especializada. A partir daí nós iremos investigar uma possível ectasia. Tá. Bom, esse problema, né, o ceratocone, é cirúrgico? Como é que é o tratamento, Hernani? Tratamento de ceratocone, a gente tende a evitar exatamente isso, o máximo a cirurgia. O máximo que a gente conseguir. Como que a gente vai fazer isso? Tentar descobrir o quanto antes possível. Certo. E vai identificar. Quando a gente identifica, dá o diagnóstico do ceratocone, o protocolo é fazer o acompanhamento desse paciente. Então ele vai na primeira consulta, a gente dá o diagnóstico, depende do grau do paciente. Se é um grau 1 ou 2, na verdade inicial ou grau 1, às vezes até esses pacientes toleram óculos. Tá. É mais difícil. Mas aí o óculos você não está corrigindo, não é o distúrbio de refração, no caso, vamos colocar. Exatamente. Você não corrige a córnea. Não, você vai corrigir o distúrbio que está provocando. O ceratocone em si, não. Em graus 2 e 3, na maioria das pessoas é lente de contato. Em graus avançados, se ele, igual falou, sentiu a dor, né? Quando é muito avançado, ele forma-se uma bolha e essa bolha estoura, né? Se rompe e vai causar uma cicatriz futura. Ou em estágios mais avançados, com risco de perfuração, porque ficou tão fino, ela afinou tanto, foi esticando, aí sim, vamos dizer. Ele vai para o transplante de córnea. Só o transplante, no caso da cirurgia, transplante. Sim, a cirurgia em si é. Tá. Qual é que nós temos hoje em dia que tem nos ajudado bastante? Você faz o diagnóstico precoce, aí você vai fazer um laser. Esse laser chama-se crosslink. O crosslink, ele é para evitar exatamente essa progressão. Então é importante explicar muito bem. Você consegue abortar isso então? Sim, é um laser de ultravioleta, né, que você faz, uma luz de alta intensidade de ultravioleta que é incidido no olho, junto com uma substância, que ela vai fazer a córnea ficar enrijecida, mais endurecida.
Certo. Em alguns casos, a gente consegue diminuir um pouquinho dessa deformidade que o ceratocone já causou. Mas é importante salientar que essa é uma cirurgia, vamos falar assim, entre aspas, que ela não é para corrigir o grau que a pessoa já tem. Ela é para evitar a progressão. Então é importante hoje, quanto mais cedo fizer o crosslink, depois do diagnóstico, desde que o ceratocone esteja progredindo, por isso que a gente faz uma primeira consulta, repete os exames dali 6 meses mais ou menos. Se ele tiver um índice de progressão maior do que um certo valor, aí esse paciente, quanto mais jovem, melhor a indicação do crosslink. Que se faz esse laser para diminuir a progressão dele, ou paralisar mesmo a progressão. Por isso que a gente faz esse crosslink normalmente antes dos 35 anos. Certo. Depois dos 35 anos, normalmente, tem casos de uma idade mais avançada que ele ainda progride, mas são mais raros. Que a gente... nós temos um crosslink natural, quer dizer, a córnea já vai ficando mais rígida. Entendeu? Então... E na verdade esse crosslink é para enrijecer a córnea. Enrijecer a córnea e evitar a progressão. Eu estava dando uma estudada para falar com você, o anel de Ferrara, que é um tipo de tratamento ou não se faz mais hoje? Os anéis intraestromais, anel de Ferrara é um tipo de anel. É feito e faz bastante. Em casos mais avançados, porque quando a gente faz, por exemplo, o paciente, a primeira opção, se é jovem, faz o crosslink. Ele diminuiu a progressão e aí ele tem uma curvatura maior de um lado do que do outro. Certo. E está difícil a adaptação da lente de contato para dar uma qualidade de visão boa para esse paciente, a gente implanta um anel. Entendi. Aí é uma cirurgia que se implanta um anel para, naquele lugar que ele está mais abaulado do que do outro, quer dizer, que está mais elevado do que do outro lado da córnea, a gente coloca um anel para aplanar a córnea, para deixar ela mais ovalada, para ficar uma qualidade de visão melhor. Ainda é muito realizado e tem suas indicações. Mas mesmo com o anel, os anéis intraestromais, a gente adapta uma lente de contato por cima. Bom, cura não tem. Cura que eu falo assim, você consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa, a qualidade de visão, né, de vida, claro. Mas assim, dizer para você, vou fazer isso que está curado, só o transplante. Não, nem o transplante. Nem o transplante. Nem o transplante porque a causa hereditária pode fazer ceratocone de novo. Não, normalmente. Não? Só se você deu um azar tão grande, você fez o transplante numa pessoa que já tem a predisposição ao ceratocone. Mas não. O transplante... Por isso que ela tem uma tendência genética. Isso. Por isso. Mas o ceratocone não. O transplante não. O transplante você vai tratar uma sequela do ceratocone avançado. Entendeu? Olha, eu acho que deu para falar. E a última pergunta, antes da gente ir para o intervalo, normalmente são os 2 olhos. Sempre bilateral. Sempre bilateral. Sempre bilateral. O que acontece é que normalmente num olho ele tem normalmente tem um grau bem maior do que no outro. Grau, ele avança mais num olho que no outro, graças a Deus. Mas o ceratocone é sempre bilateral. Se tem num olho que já chegou até a fazer transplante, no outro não mexeu nada, pode procurar que no outro olho tem também. Tem também. Ok. Bom, nós vamos para o intervalinho, né? Lembrando a vocês o programa todo domingo, 19h30, com representação quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã. E importante, canal do YouTube, Doutora Regina Sioff, os programas ficam lá à disposição para vocês estarem assistindo novamente, tirando suas dúvidas e indicando, né? Porque eu acho que informações como essas são muito importantes, né? Quantas crianças alérgicas aí que coçam o olhinho, olha o que pode acontecer no futuro, não é mesmo? Não saia daí que a gente volta já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o Dr. Hernani, que é um prazer recebê-lo aqui no programa. Ele é um dos proprietários da Clinoftalmo, na Clinoftalmo. Temos lá também o Dr. Marcos, né? Marcos Guilherme.
Marcos Guilherme também, né? Dr. João Albino, Dr. João Albino, Rubens, doutora Maria Carolina. Quer dizer, uma equipe, né? A Clinoftal, né? Eu tenho muito prazer em receber aqui o Hernani, está aqui representando os outros colegas por questões até de agenda e tudo. E eu já percebi que o Hernani ele tem muita facilidade para falar, né? E é muito importante em frente às câmeras, né? Aqueles que têm facilidade para falar e explicar. Ele é bem didático, né? Mas estamos aqui agradecendo aí todo o carinho da Clinoftalmo. É isso, né? Clinoftalmo. Bem, vamos lá. Antes de passar para a retinopatia diabética, eu queria te perguntar, o ceratocone, se não tratado adequadamente, ou às vezes nem tratado, ele pode chegar a levar a uma cegueira? Vocês chamam de amaurose? Amaurose. Exato. Amaurose é um termo técnico para cegueira. Cegueira, certo. Você viu que eu já estou ficando boa, né? Vocês vão ter concorrente logo. A sequela do ceratocone leva à cegueira. Tá. Pode levar. Se perfurar, pode infeccionar, e a infecção dentro do olho, a endoftalmite, pode levar à cegueira. Aqueles pacientes coçadores crônicos com ceratocone muito avançada desenvolvem normalmente cataratas mais avançadas, ou até pelo uso da medicação para controlar essa reação inflamatória no olho, pode levar à cegueira. Tá. Os casos... Perfuração. Sim, os casos decorrentes ou inerentes ao tratamento do ceratocone têm os riscos, né? Os casos cirúrgicos pode ter complicações e levar à cegueira. De um modo geral, no global, a pessoa não fica cega se não tratado. De um modo geral, a grande maioria dos casos, a pessoa fica com visão muito ruim, debilitante. A visão fica ruim mesmo, mas cego de ficar tudo escuro, normalmente não. Mas as sequelas inerentes ao ceratocone podem sim, porventura, levar à cegueira. O importante é o seguinte, gente: diagnóstico precoce de tudo e acompanhar com especialistas, pessoas que se capacitaram para dar esse atendimento, né? Isso que é importante. Diagnóstico precoce é igual a qualidade de vida, não adianta. Porque doença todos nós uma hora vai ter de uma coisa ou de outra. O importante é o que eu falo sempre aqui, o diagnóstico precoce. Bem, eu acho que ceratocone deu para vocês entenderem. Eu queria falar um pouco agora com o Dr. Hernani sobre a retinopatia diabética, que é um problema, acho que mais comum que ceratocone, ou não? A incidência é maior? Bem maior. Tá. E o que é essa retinopatia diabética? O que acontece que as pessoas começam a ter problemas de visão por conta do diabetes? Falou e disse tudo, né? O problema da doença, apesar de ser no olho, é uma sequela da diabetes. Com a modernidade, com a vida moderna, alimentar, sedentarismo, genética, nós tendo um aumento exponencial de pessoas com diabetes. E do advento da diabetes, uma das principais sequelas é a retinopatia, que nada mais é alteração no fundo do olho, principalmente. Você pode até mostrar de novo, né, Hernani? Eu vou mostrar, que é no fundo do olho por conta decorrente da diabetes. Porque a retina, a gente já falou aqui sobre diabetes, Hernani, você só me dá uma licença, o Dr. Tassi que esteve aqui falando, o Carlos Newton também. Falando sobre diabetes, nós falamos o seguinte, que a diabetes ela atinge todas as nossas artérias. Todas. Rim, periférica, todas as nossas artérias. Então, para entender, porque aí eu vou te perguntar, então a retina, como você falou no começo do programa, ela é vascularizada. Sim. É isso, né? Sim. Por conta da diabetes, que o problema, na verdade, o senhor acabou de dizer, ele é vascular, é nas nossas artérias, nas nossas veias. Então, e o nosso olho, graças a Deus, ele é vascularizado, como quase todas as áreas, menos a nossa córnea, que eu acabei de falar, do ceratocone, como já tinha dito outro dia, do nosso cristalino, que ele é avascular, porque senão ele deixa de ser transparente. Igual
pegando o olho, fazendo um corte no meio, por dentro nós vamos ver essa estrutura alaranjada. Nós temos os vasos sanguíneos, que tem a nossa artéria, nossas veias principais. A retinopatia diabética é a alteração circulatória na nossa retina. Quer dizer, com o tempo da nossa diabetes descontrolada, fora do controle, que aqueles pacientes que têm a diabetes controlada, pouco provável vão desenvolver doenças secundárias inerentes ao diabetes. Então, o que vai acontecendo? Ao longo dos anos, esses vasos sanguíneos vão perdendo a permeabilidade, quer dizer, eles vão perdendo a resistência e vai extravasando sangue e líquido, e junto com o líquido vai o excesso de glicose para a nossa retina. Então ele vai ter alterações pontuais, principalmente no centro da nossa visão, na retina, que nós temos um lugar específico onde é o centro da visão, que vai ter esse acúmulo, mácula. Que é a mácula. A nossa retina ela é dividida, né? E o central dela é a mácula. E temos o nervo óptico. Certo. Essas estruturas, quando atingem a área central de visão, quando começa a alterar a visão. Porém, em vários casos, ela não atinge primeiro a mácula. Ela atinge a parte periférica. Por isso, é importante o diagnóstico precoce dessas doenças. Por quê? Todo paciente teve o diagnóstico hoje de diabetes, ele tem que ter um exame de fundo de olho, tem que procurar um oftalmologista, porque às vezes ele só vai ver a necessidade, a falta de visão, a visão deve começar a diminuir no estágio mais avançado. Exato. Aí todo o nosso tratamento, às vezes a gente não consegue melhorar. Aí eu falo, mas doutor, tô vindo hoje aqui, né, primeira vez, você fala, você não vai conseguir melhorar a minha visão? Às vezes não. Às vezes eu falo assim, ó, se a gente conseguir manter do jeito que tá, já tá bom demais devido à gravidade do problema. Porque a lesão, ela é permanente, né? A lesão, assim, dos vasos, né? Vai acumulando aquele excesso de glicose e vai lesionando os vasos. Exatamente. As paredes internas. Ele lesa, o vaso, ele tem uma lesão irreversível. A lesão pior que dá é no tecido retiniano, porque a nossa retina, ela é meio que uma continuação do nosso cérebro. Vem as fibras nervosas através do nervo óptico e se abre no fundo do olho. Então, muitos autores dizem que a retina é uma continuação do cérebro. E como ela faz parte do sistema nervoso central, qualquer lesão no sistema nervoso central ela é irreversível. Ela só cicatriza, ela não regenera. Então, quer dizer, ela perde aquela função que ela existia antes. Então, ela forma uma cicatriz naquele local. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. Né? Mais uma vez, né? E formas de tratamento, a gente conversa sobre isso. Né? Bom, então, deu para entender, né? As pessoas me dizem, mas por que eu sou diabética e tô tendo problema na visão? Por tudo isso aí que o doutor Hernani explicou. Agora, muito triste, gente. Mais da metade da população brasileira já estão obesas. De sobrepeso para obesidade. Mais da metade, um pouco mais da metade da população brasileira. E o pior, crianças já apresentando diabetes tipo 2, né? Que é da obesidade, chamada síndrome metabólica, que nós conversamos aqui no programa sobre isso já, né? Então, por isso, as pessoas muitas vezes vai fazer o diagnóstico, já está numa situação grave. Bom, diante disso, a pessoa começa a ter dificuldade para enxergar, ou ela tem dor, ou ela tem... O que é um sinal aí, vamos dizer assim, entre aspas, de alerta? Primeiro ponto, identificou a diabetes, procurar um oftalmologista ou pedir para o seu endócrino ou clínico geral que se faça o fundo de olho. Quando a pessoa tem diabetes, ela pode alterar o nível de glicemia. Essa alteração do nível de glicemia, quer dizer, ela está descontrolada, ela sente a visão embaçada. Tanto é que é muito comum um diabético falar, ó, tem dias que minha visão está embaçada, eu já sei que a minha diabetes está alterada. Né? Dor, essa pessoa pode sentir dor em fases extremamente avançadas já da diabetes. Né? E é onde a gente não gostaria de chegar. Certo.
quando a diabetes ela tem as alterações na retina, no centro da visão, um dos sintomas é a baixa de visão. Quando ela atinge a primeira periferia, antes de atingir o centro de visão, a pessoa não sente nada. Às vezes ela sente uns mosquitinhos pretinhos passando por um lado para o outro, que é muito comum por outros motivos, mas esses pequenos pontos de sangramento que se soltam no fundo do olho, ela fica vendo aqueles pontinhos pretinhos. Que não é só são as moscas volantes, né? Isso, as moscas volantes. Não é somente... Não é só da diabetes. Mas começou a ver muito isso, gente. Tem Paciente que ver diabético, mosquinha volante passando para um lado para o outro, pode ficar de orelha em pé. Ficar de orelha em pé, E lógico que quando ela carrega outros sintomas associados que não só a retinopatia. A diabetes em si acelera o processo de catarata. Quando ela está numa fase muito avançada, ela começa a dar um aumento da pressão intraocular, podendo levar ao glaucoma, que é um outro problema. Então o problema do diabetes, a retinopatia do diabetes pode levar a glaucoma? Um glaucoma secundário. Secundário. Tá. Por neovascularização de áreas de escoamento do líquido dentro do nosso olho. Tá. E é só abrindo um parênteses, Hernani, porque às vezes a gente está conversando, as pessoas falam glaucoma, aumento de pressão. Gente, o glaucoma não tem a ver com o aumento da pressão arterial, né? Não. É só para abrir um parênteses aqui, qualquer dia a gente pode falar de glaucoma especificamente. Mas as pessoas falam, não, minha pressão tá boa, não é isso, né? Não. Glaucoma é lesão do nervo do olho, causado na grande maioria das vezes por aumento da pressão do olho, que não tem a ver com a pressão do corpo, são coisas distintas. Existe glaucoma sem aumento da pressão ocular? Existe o glaucoma de pressão normal, né? Que a pessoa tem alteração do nervo do olho, sem estar com a pressão do olho alterada. Tem que tratar igual, que senão leva a cegueira. Leva a cegueira. O glaucoma é outro assunto, eu só fiz esse parênteses aí, porque as pessoas acham às vezes que pressão do olho tem a ver com a pressão arterial sistêmica, que vocês aferem, né? Exatamente. E acompanham. Uma coisa importante, né? Não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas isso quem até passou esse dado foi o Tasca, numa entrevista dele aqui, dizendo que tem mais de 58%, quase mais de 60% de pessoas que são diabéticas já e não sabem. Você sabia? É um número assim, assustador. É assustador. A pessoa tem o aumento da glicose e não sente absolutamente nada. Muito bem, obrigado. Por isso a importância, depois de uma certa faixa etária, ou mesmo se for obeso, tiver a questão da obesidade, fazer a glicemia, né, e tudo mais, né? Porque aí quando vê, não sabe que é diabético, a glicose está alta, a pessoa não sabe, aí já está lesando o vaso dos olhos, do rim e tudo mais, né? Infelizmente, algumas vezes os pacientes descobrem que tem diabetes no consultório com agente oftalmológico. Porque ele já tem as lesões no fundo do olho, fala, você tem diabetes? Não tem. Então procura saber que vai ter. Ou como um dos sintomas que eu já citei, a baixa de visão, a flutuação visual, fala, tem diabetes? Não tem. Procura saber? Tem. Uma coisa que eu não pode deixar passar é a síndrome plurimetabólica que carrega o diabetes, né? Que é associada a aumento de triglicérides, colesterol, glicose, acima do peso, né? Que a glicose já né? O excesso de glicose já é o diabetes, associado à hipertensão ocular. A gente diz que é uma bomba relógio. Nossa. Né? Você tem alteração no vaso sanguíneo, com aumento da pressão por conta da pressão alta do corpo, é onde você vai começar, as pessoas vão começar a ter as alterações no fundo do olho, no rim, nos nervos, né? Então, os pés diabéticos, por causa de problema. Tratamento preventivo é a forma mais barata e com melhor resultado e onde você consegue realmente fazer o tratamento adequado. Chegou para mim com retinopatia diabética, ela se divide em estágios, né? Tem uma classificação. Ela já chegou proliferativa, com sangramento no fundo do olho, a retina começando a descolar, com neovascularização da parte anterior do olho, a gente tem muito pouca coisa a fazer, entendeu? Então, o melhor tratamento, se tiver
tratar em fases iniciais. Por isso que é importante, gente, sempre não procurar o médico só quando está doente, não. Tem que fazer anualmente, às vezes dependendo até a cada 6 meses, os exames, sabe? Ver se tem histórico na família. Vamos nos cuidar, gente, vamos nos amar, né? Porque de repente chega num quadro desse que o doutor Hernando está falando aqui, não tem quase muita coisa para se fazer. Médico não faz milagre, não tem como. Embora a medicina esteja muito evoluída, né? Então é procurar se cuidar para não chegar no estágio desse. Você falou uma coisa que com o evoluir da retinopatia diabética, a retina descola. As alterações, quando ela está no estágio mais avançado, é chamada retinopatia diabética proliferativa. Sei. Como a alteração é nos vasos sanguíneos, esses vasos, há uma isquemia na retina, quer dizer, falta de alimentação da retina, nutrição glicose adequada de oxigênio, porque ela já está toda alterada. O organismo começa a fazer com que esses radicais livres soltos no fundo do olho, tem um processo mais complexo, mas grosseiramente é isso, e esses vasos sanguíneos vão caminhando em direção à gelatina do nosso olho. O organismo, na tentativa de melhorar, de se defender, né? Exatamente, de defender, acaba piorando. Atacando. E aí esses vasos sanguíneos indo para a gelatina do nosso olho, ela perde aquela consistência gelatinosa e ela vai enrijecendo. Entendi. Como ela fica grudada dentro da nossa retina, a hora que ela faz esse processo de repuxar, ela acaba puxando a retina. E como ela já é frágil, tem outras alterações de infiltrar líquido por baixo da retina. Quer dizer, é um desastre, né? Completo. E aí ela descola a retina, ela rasga a retina. E aí você tem que ir para procedimentos cirúrgicos, tem que fazer aplicações, laser. Nós vamos falar, né, daqui a pouquinho como isso. É que se trata isso. Fazer o quê? Quando chega tem que arrumar um jeito de tratar, né? Bem, nós vamos para mais um intervalinho e já voltamos aqui com o doutor Hernani, que vai falar no final agora do programa sobre o tratamento, né? Infelizmente é bom não chegar nisso, mas o ideal, né? Mas se chega, tem que ter as opções aí de tratamento e que eu acredito, pelo que eu sei, vamos ver se o doutor Hernando tem novidades, é bastante complicado o resultado, né? Voltamos em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular, no finalzinho do programa, estou aqui com o doutor Hernani, falou sobre ceratocone, tantas pessoas me pediram para falar, e estamos falando também agora aqui, o doutor Hernani está explicando sobre a retinopatia diabética. Bem, chegou lá no seu consultório, você vai classificar isso, qual que é o tratamento? Porque aí já lesou mesmo, mas aí você tem que ter algumas opções aí para as pessoas, né? Eu vou reforçar sempre que o melhor tratamento é o controle clínico. Ponto, acabou. A gente não consegue ter nenhuma repercussão realmente de melhorar a visão sem ter um tratamento clínico. O que é o tratamento clínico? Controle da glicose, colesterol, triglicérides, pressão, redução de peso. Eu digo sempre no consultório que você que tem a diabetes tem que ter um bom endocrinologista, um bom fisioterapeuta ou professor de educação física e um bom nutricionista. Isso é fundamental. Você entendeu isso? Você entendeu 60% do seu tratamento da retinopatia diabética, do olho. Tá. Chegou no meu consultório, tem retinopatia diabética. Eu vou classificar em que fase, em que estágio que está essa retinopatia diabética. Se é leve, moderada, avançada, se é pré-proliferativa, se é proliferativa. Nós temos hoje como opção fazer um laser, que é a fotocoagulação da retina, como se fosse cauterizar esses pontos de sangramento. É como se fosse. Não é bem entender. isso. Não, fica bem tranquilo, porque as pessoas querem entender, né? E a forma que ele você não fala, vai entende. melhorar a visão. Ele vai evitar que você tenha formas mais avançadas do fundo do olho. E é essencial, ainda nos dias de hoje. Graças a Deus temos a evolução da medicina, surgiu os antiangiogênicos, que são umas aplicações, umas injeções que nós fazemos no olho. O tal de Avastin. Hoje tem liberado pelo SUS, para casos especiais, o Avastin. O Avastin. Liberado pela Anvisa, nós temos o Lucentis e o Eylea.
que eles são antiangiogênicos, medicações que a gente faz, injeções no olho. Tem um lugar específico, tem que ser um médico especialista em retina para fazer isso. Isso é fundamental, porque tem uma técnica correta, uma forma correta até de indicação desses aí. Porque às vezes nem todo oftalmologista, né, gente? A medicina hoje evoluiu tanto que tem oftalmologistas que fazem, mas alguns só especializam naquilo, não é? Exatamente, que tem a forma correta de fazer. De fazer tecnicamente e de acompanhar esse paciente. Certo. O que faz essa injeção? Evita a proliferação? Também. Evita a formação de novos vasos. Isso. Ele tem um poder anti-inflamatório, de diminuir a inflamação causada. E com isso ele melhora a circulação do fundo do olho. É tipo um imunossupressor? Não. Tem assim uma... São parecidos. Com imunossupressores. Tá. E esses antiangiogênicos, eu digo que ainda bem que eles surgiram, porque no centro da visão não podemos fazer laser. E eles vieram e é o que nós temos os melhores resultados. Temos também São quantas aplicações? Depende do caso. No Brasil, a gente inicia ciclos de 3 aplicações. 3. De quanto em quanto seriados, tempo? uma por mês. Por mês, tá. Podemos fazer uma dose de manutenção cada 2 meses, depois uma segunda dose de manutenção. Certo. Tem alguns protocolos que já iniciam com 6 aplicações. E toda aplicação faz uma tomografia da retina após cada aplicação. Certo. Ou no final de cada ciclo, né? Então esses protocolos são bem estudados, são bem sedimentados já. É medicina baseada em evidência. Né? Tá. Quando temos hoje, graças a Deus, uns anti-inflamatórios hormonais, corticoides, específicos para aplicação dentro do olho. Isso também é disponibilizado no SUS? Não. Este não. Infelizmente, ainda não. Ainda mais logo vai. E a gente espera que sim. Sim. Porque os resultados são excelentes, mas vou reforçar, tem que ser com um profissional, que é o retinólogo, oftalmologista, especialista em retina, porque nem todos os pacientes podem usar esse tipo de medicação. Certo. E podemos fazer associação do corticoide com os antiangiogênicos, que também é uma excelente opção. Entendi. Casos mais evoluídos, mesmo fazendo esse tipo de tratamento, se o paciente não tiver o controle clínico adequado, ele evolui para uma forma proliferativa, que aí vai para cirurgias vitreoretinianas, que nós temos que, às vezes, a maioria das vezes tem hemorragias dentro do olho decorrente da retinopatia. E as técnicas, graças a Deus, têm evoluído cada vez mais, com resultados cada vez melhores. Mas é importante saber, chegou ao ponto de ir para a cirurgia, a chance de ter uma visão boa é pequena. Pequena. Pode acontecer? Pode, mas é pequeno porque já está evoluído. É a vitrectomia? É a vitrectomia posterior. Posterior. Associado ou não a outros procedimentos, óleo de silicone, ou gás, ou laser. Então, tem várias técnicas, nuances, né, dentro de uma mesma cirurgia. Tá. O que a gente tira a conclusão aqui é que tem tratamento, né, gente? Mas vocês viram que a coisa vai evoluindo, né? O importante é o diagnóstico precoce, o importante é não ficar diabético, né? É fazer atividade física, é se alimentar corretamente, porque depois a diabetes realmente é uma doença que é complicada, né? Ela é muito complicada. Tasca fala assim, eu cito ele porque ele vem muito aqui no programa, e fala assim, olha gente, essa daí quando fala tá diabético, realmente é algo assim que atrapalha muito a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, porque vai invadindo tudo quanto é artéria e tudo mais. Nani, eu acho que deu, né? Deu pra... Tem mais alguma colocação que você queira fazer? Você tem mais um minutinho aí. Eu acho que o importante é exatamente isso que a senhora falou. O paciente, a partir do momento que ele virou diabético, tem que mudar o paradigma da vida dessa pessoa e também dos que moram juntos. Mudar a visão do que você vê, do que alimentação, temos várias opções hoje em dia, acompanhamento, a tecnologia está aí para isso, os profissionais da área de saúde estão aí para isso, para poder ajudar, então opções tem, e não são tão caras assim, às vezes com atitudes mais simples você consegue ter uma qualidade de vida melhor. E acredite,
Ou você cuida da diabetes, ou ela cuida de você. Verdade, uma boa frase para guardar, né? Ela toma conta, ela nem cuida, ela domina, né? Mas, Deus quiser, as pessoas vão se conscientizando cada vez mais e buscando ter qualidade de vida, né? Nani, muito obrigada pelo seu carinho mais uma vez. Quero que você mande um abraço lá para todos os nossos colegas, citando aqui de novo o João Albino, o Marcos Guilherme e o Dr. Rubens e a doutora Maria Carolina. Maria Carolina, um grande beijo para todos. Está à disposição aqui o programa para a gente falar de todos os assuntos aí envolvendo essa área tão linda, né? Aliás, medicina é maravilhosa, que é a oftalmologia. Um beijão para todos vocês aí. Nani, fica com Deus, leva mais um coração lá para a clínica, tá bom? Para você colocar lá e até a próxima, né? Obrigado, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? A vocês o meu carinho, né? Dizer que nós fazemos esse programa com muito amor, de verdade. Porque o que a gente quer, não só eu, mas todos que aqui vêm, meus colegas, todos da área da saúde, né? Vem fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicólogo, todos. O que nós queremos é que vocês tenham saúde e queremos fazer a diferença na sua vida com as informações, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, claro, se assim quiser. Até lá!